Pessoal, na aula de hoje, que é o nosso item 1.5, a gente vai tratar das tensões principais, então é o mesmo assunto da aula passada, só que a gente vai encontrar os valores de um jeito diferente. Como assim? Enquanto na aula passada a gente trabalhava com as equações, né, a gente substituía os valores de tensões dados por aquele elemento diferencial nessas equações, e aí sim encontrava o α1, o α2, que são os ângulos que definem os meus planos principais, e as tensões principais, certo? Por esse processo, que é o processo gráfico, a gente vai encontrar esses mesmos valores, só que fazendo um gráfico. E nesse gráfico a gente vai desenhar o que a gente chama de círculo de Mohr, tá? Essas aqui são as etapas que a gente vai ter que seguir para poder desenhar esse círculo de Mohr. E ao invés de explicar toda uma teoria, a gente vai fazer junto com o exercício. Aí eu vou explicando as deduções com vocês junto com o exercício. É legal que vocês tenham em mãos o exercício que a gente fez na aula passada, tá? Que é o exercício número 1. Por quê? Eu vou resolver esse mesmo exercício, só que pelo método gráfico, ok? Então, eu vou desenhar aqui no cantinho esse elemento diferencial, no cantinho dessa folha aqui, o elemento diferencial com os valores que a gente encontrou para a tensão normal em x, para a tensão normal em y e para a tensão tangencial. Então, o que eu tinha nesse elemento diferencial? Bom, eu tinha uma tensão normal em x de compressão, se é compressão, negativo, de menos 40 megapascal. Também tinha uma tensão normal em y de 30, tracionando, então vai ser positivo, mais 30 megapascal. E uma tensão tangencial que está no sentido negativo da convenção, tá? Vocês podem olhar por essa aresta aqui, porque se fosse positivo, eles tinham que estar chegando nessa aresta, se aproximando nessa aresta. Como eles não estão, minha tensão tangencial vale menos 25 megapascal. Então, esses são os dados que o exercício vai me fornecer, tá? Tanto no processo analítico quanto no processo gráfico. E aí, qual que é o primeiro passo para a construção do círculo de Mohr? Bom, a primeira etapa é obter os pontos A e B, tá? Para poder desenhar no meu gráfico. Então, vamos lá. O que é o A que ele pôs aqui? O A é o sigma x, é o ponto definido pelas coordenadas sigma x e tal xy. Ou seja, nesse nosso caso, o ponto A é sigma x, que é menos 40, e tal xy. Tal xy é menos 25. Aí eu vou ter o ponto B, que é sigma y e menos tal xy. Então, ó, nosso ponto B, vou colocar aqui, tem coordenadas sigma y, que é mais 30, e menos tal xy. Se tal xy aqui é negativo, menos 25, vou ter mais 25 aqui no ponto B. Então, o primeiro passo está feito. Achei os pontos A e B. E agora, o que a gente faz? O segundo passo é desenhar os eixos. Então, vou precisar dos dois eixos, um eixo X e um eixo Y. E o meu eixo X, que é o eixo da abscissa, ele vai ser o eixo sigma, e o eixo da ordenada, que é o eixo Y, vai ter os valores da tensão tangencial, o tal, ok? E aí a gente vai marcar os valores nesses dois eixos utilizando uma escala que a gente vai definir de acordo com cada exercício, certo? E um ponto muito importante que eu até grifei aqui é que a mesma escala que a gente define para os valores em x, ou seja, no eixo do sigma, vai ter que ser a mesma escala que eu vou adotar para o eixo y, que é o eixo do tal. Então, não pode escolher uma escala para cada um, tá? Tem que ser a mesma escala. E por que ele coloca aqui, ó, que proporciona o maior círculo possível na folha? Gente, vocês vão ter que escolher uma escala que seja boa para vocês no exercício. Como assim? O círculo de Mohr, ele tem que ser o maior possível, tá? Porque na hora de coletar os valores com o seu escalímetro, você vai ter mais precisão também na questão do ângulo. Então, quanto maior o círculo, maior a precisão, tá? Que vocês vão obter nos valores. Então, vamos lá. Vamos desenhar os eixos sigma e tal. Aqui eu vou pegar para o eixo X, eu vou pegar a metade da folha aqui, e para o eixo Y também.
Pode variar, tá? Às vezes vocês querem colocar o eixo Y um pouquinho à esquerda do centro da folha, ou um pouquinho à direita, depende do exercício. Mas nesse caso, eu vou traçar 2 eixos aqui bem no meio dessa folha A4. Lembrando que eu também peguei essa folha A4 para caber no vídeo, tá? Então, se vocês pegarem uma folha maior, vocês vão conseguir ter um círculo de Moore maior e é melhor para precisão, ok? Então, vou desenhar os eixos. Depois que eu tenho os meus eixos desenhados, qual que é o segundo passo? Qual que é a outra parte do segundo passo, na verdade, né? Vamos marcar a escala. Então, como que vai funcionar a escala, gente? Vai ser assim, vocês vão adotar uma quantidade de megapascal para uma certa distância em centímetros. Então, por exemplo, você pode adotar que 1 centímetro vale 10 megapascal, 1 centímetro vale 20 megapascal ou 1 centímetro vale 5 megapascal. Essa escala ela vai variar de acordo com o seu exercício, certo? Então, por exemplo, por que a gente faz isso? Porque aí no final, quando a gente precisar obter os valores, a gente vai lá e vê, o sigma máximo está aqui. Eu vejo quantos centímetros tem da origem do meu plano cartesiano até esse sigma máximo e faço uma regrinha de 3. Então, se 1 centímetro vale tantos megapascal, a quantidade que eu achei aqui vai valer o que eu quero saber, entendeu? Que é o sigma máximo. Então, depende muito do exercício, tá? E isso vai interferir, lógico, no tamanho do círculo. Dependendo da escala que eu adoto, pode ser que o círculo fique muito pequenininho. E eu já disse para vocês que isso é ruim. Então, se ficar pequeno, a gente apaga e faz de novo, tá? Para ele ficar maior. Nesse exercício aqui, eu vou fazer o quê? Qual vai ser a minha escala? Eu vou adotar que 1 centímetro vale 5 megapascal. Esse valor de 5 megapascal vai dar um tamanho legal de círculo para uma folha A4, nesse caso, tá? E o 5 é um valor bom também, porque os meus valores de tensão, eles são múltiplos de 5. Então, eles vão estar bem aqui, ó, na reta do meu papel milimetrado. E é bem melhor para poder marcar os valores no gráfico. Então, eu adotei 1 centímetro igual a 5 megapascal. Vocês podem testar isso. Se colocar 10 megapascal, 20 megapascal, o seu círculo vai ficar muito pequeno. E aí vai ser ruim para pegar os valores depois. Então, agora eu vou marcar esses valores de 1 em 1 centímetro. Lembrando que aqui no meu papel milimetrado, um quadradinho ele tem meio centímetro. Então, eu vou marcar de 1 em 1 centímetro os valores em megapascal, tanto no eixo do sigma quanto no eixo do tau. Lembrando, mesma escala para os dois eixos. Depois de marcado os valores no meu eixo XY, sigma, tau, né? A gente vai colocar, então, esses pontos que foram definidos lá no começo, aqui no meu gráfico. Então, vamos lá, o ponto A. O ponto A tem coordenadas menos 40 e menos 25. Então, menos 40 para o eixo do sigma, tá aqui, e menos 25 para o eixo do tau. Então, eu vou anotar aqui o meu ponto A. Agora, o ponto B, ele tem coordenadas 30 e 25. Então, 30 para o eixo do sigma, tá aqui, e 25 para o eixo do tau. Depois que eu tenho os dois pontos marcados, qual que é o terceiro passo, né? Então, ó, o terceiro passo é traçar uma reta que passe pelos dois pontos, então vai passar por A e por B, e aí, com essa reta, eu vou conseguir achar o centro do círculo de Moore, porque o centro, gente, do círculo de Moore não está necessariamente na origem aqui dos meus eixos sigma e tau, tá bom? Então, traçando essa reta, eu vou poder encontrar o centro do círculo de Moore e ele vai estar onde? Na intersecção dessa reta com o eixo do sigma. Então, vamos lá traçar essa reta que passa por A e B. Depois que eu traço a reta, eu vou ter que ver aonde ela corta o eixo do sigma. Então, nesse caso, ela cortou aqui, ó, no menos 5. Deu certinho no menos 5. Então, eu vou colocar aqui como centro do meu círculo. E depois que eu acho o centro, o que eu tenho que fazer? O círculo, né? Então, é o passo número 4. Desenhar o círculo de Moore com o centro em C, passando pelos pontos A e B. Ok? Então, você pega lá o seu compasso. Se vocês tiverem um compasso melhor, gente, e utilizarem direitinho, né? Vão ter uma precisão melhor também. Mas esse é o que eu tenho disponível agora. Então, põe a ponta seca do compasso lá no centro do círculo e abre até o ponto A ou até o ponto B. Tanto faz, porque tem que passar pelos dois pontos, tá?
Depois de ter esse círculo desenhado, a gente pode ir para o passo número 5, que fala o quê? Que cada ponto do perímetro do círculo de coordenadas sigma a tal a representa todas as seções possíveis no ponto diferencial da estrutura. Como assim? Bom, o nosso elemento diferencial ele foi dado com essas tensões aqui. E vocês lembram também das aulas passadas que, para um mesmo ponto diferencial, dependendo da seção que eu faço, né, eu vou ter valores diferentes tanto para a tensão tangencial quanto para a tensão normal. E qual que é o nosso objetivo? Obter as tensões máximas, tá? E os planos principais dessas tensões. Então, o que cada ponto desse perímetro significa? Gente, cada ponto desse perímetro ele vai ter um valor para a tensão normal e um valor para a tensão tangencial. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui do perímetro do círculo, ele vai ter uma tensão normal de 30 megapascal e uma tensão tangencial de menos 25. Então, para cada ponto, eu tenho valores diferentes para as tensões tangenciais. Isso significa cada seção que eu faço no elemento diferencial. Então, concorda que se eu juntar todos esses pontos, eu vou obter o perímetro da minha circunferência? Então, esse perímetro, ele representa o conjunto de todos os pontos que tem um valor sigma a e tal a, né, qualquer, depende do ponto que eu pego. Então, o conjunto de todos esses pontos vai definir todos os planos que podem cortar um ponto diferencial. Só que a gente quer o quê? A gente quer encontrar os planos que deem as tensões principais. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que eu posso obter a partir desse círculo aqui? Bom, se meu gráfico está crescendo nesse sentido, em qual ponto desse perímetro, né, do perímetro dessa circunferência, que eu tenho o maior valor de tensão normal? Se aqui está crescendo da esquerda para a direita, o maior valor vai ficar aqui, ó, onde ele corta o eixo da tensão normal. Então, nesse ponto, eu sei que eu tenho minha tensão normal máxima. E aí, na outra extremidade, eu tenho um menor valor. Então, bem aqui onde corta o meu eixo X, eu tenho um menor valor de tensão normal. Então, é a tensão normal mínima. E agora com os valores de tensão tangencial, como que vai funcionar? Ó, gente, como o centro do meu círculo não está na origem do plano cartesiano, tem que tomar um pouco de cuidado. Para saber o máximo valor da tensão tangencial, o que eu vou ter que fazer? A gente vai traçar uma reta que é paralela ao eixo do tal, né? Que passa pelo centro do meu círculo. Então, a reta vai ficar aqui, né? Vai ser essa reta aqui, que é uma reta paralela. E aí, bem lá na extremidade de cima do meu círculo de Mohr, eu vou ter o valor máximo para a tensão tangencial. E aí, em compensação, aqui na outra extremidade de baixo, eu tenho o valor mínimo para a tensão tangencial. Então, aqui nos extremos, eu tenho os valores máximos e mínimos, tá? Para as duas tensões. Se eu pegar, por exemplo, para saber quanto vale o meu tal máximo, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu pego da origem do meu plano cartesiano, não vão confundir, não é do centro do círculo, tá? Vai aqui da origem e aí eu vou medir essa distância aqui, para poder fazer a minha regra de 3. Então, nesse caso, vai ficar como? Bom, desse ponto até o ponto da minha tensão normal máxima, eu tenho mais ou menos 7,6 centímetros. Então, tá. Aqui eu tenho 7,6 centímetros. Então, eu vou ver quanto que equivale em megapascal essa distância aqui, tá? Então, se 1 centímetro vale 5 megapascal, 7,6 centímetros vai valer quanto? É só eu multiplicar 7,6 por 5. Multiplicando 7,6 por 5, a gente tem que a tensão normal máxima vale 38 megapascal, tá? Então, esse valor a gente achou graficamente, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com a tensão normal mínima. Então, eu meço aqui a distância que tem do pontinho que eu defini para a tensão normal mínima até o eixo, que vai dar mais ou menos, gente,
9,6 aqui no meu desenho. Quanto que isso vai equivaler em megapascal? Então, eu pego esse 9,6 e multiplico por 5, né? Isso vai dar uma tensão mínima de... lembrando, gente, que tá na parte negativa, tá? Então, aqui vai ser negativa. A tensão mínima vai dar menos 48, tá? Porque é menos 9,6. Então, eu já achei minha tensão normal mínima e a minha tensão normal máxima, esqueci de colocar a unidade, tá? Através do gráfico. E aí a gente pode comparar com os valores que a gente achou na solução analítica desse problema. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente calculou com as equações, o que a gente achou? Tensão normal máxima vale 38,01. E aqui eu achei 38. Para a tensão normal mínima, eu achei menos 48 aqui no gráfico. No analítico, eu achei menos 48,01. Esses valores são próximos? Nunca comparem, tá, o valor nominal, porque pode parecer que tem um erro muito grande. Então, para vocês calcularem, por exemplo, quanto que tem de diferença percentual nesses dois valores, vamos pegar o sigma máximo, que aqui deu 38,01. Eu vou retirar dele o 38 que eu achei aqui, então menos 38, e eu divido por um dos dois. Nesse caso, eu vou dividir por 38,01 e multiplicar por 100, porque eu quero a porcentagem. Então, deu 0,02, tá, gente? 0,026% de erro, que é um valor muito aceitável, tá, nesse caso. Então, a gente está com uma precisão bem boa. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa com os valores de tensão tangencial. Então, vamos lá no topo do meu círculo, tá, onde a gente definiu que é o máximo e mínimo. Para achar o máximo, eu vou pegar o quê? Essa distância aqui, ó, do topo até o centro. Aqui no meu desenho, essa distância deu mais ou menos, tá? 8,6 centímetros. Então, vou colocar aqui no cantinho 8,6 centímetros. Aí eu faço a mesma regra de 3, tá? Então, se 1 centímetro vale 5 megapascal, 8,6 centímetros vai valer quanto? Então, multiplicando 8,6 por 5, eu acho 43 megapascal. Então, aqui está na parte positiva, né? O meu tal máximo vai ser igual a mais 43 megapascal. E aí, fazendo a mesma coisa com a parte de baixo, e lembra, gente, essa distância aqui é o raio da minha circunferência. Essa distância aqui também é o raio, então é a mesma, tá? A diferença é que ele está na parte negativa do gráfico. Então, vai ser menos 43. Se vocês medirem aqui, vai dar menos 8,6, né? Então, esse valor mínimo vai ser igual a menos 43 megapascal. E aí, vamos voltar naquele exercício feito através das equações. O que a gente achou para as tensões tangenciais? A gente achou que a tensão tangencial máxima é mais 43,01, aqui a gente achou 43, e a mínima é menos 43,01. Então, vocês vão perceber que se fizer aquela diferença percentual, vamos pegar, por exemplo, aqui, o tal máximo. Eu pego mais 43,01 menos 43, né, esse valor em módulo, e divido por um dos dois. Então, vou dividir por 43,01. Vai dar uma diferença percentual, e multiplico por 100, né, para dar porcentagem, vai dar uma diferença muito pequena, que também vai ser aceitável, tá? Uma diferença aceitável no projeto. Então, a gente já tem os valores máximos e mínimos, tá? E agora, o que a gente vai fazer nesse gráfico aqui? Bom, a gente já achou, então, os valores das tensões principais, né, que são as tensões máximas e mínimas. Agora, a gente quer achar aquele alfa, né? Como que eu acho o alfa 1 e o alfa 2, que eu calculei através daquelas equações? Aqui eu vou fazer o seguinte. Volta lá naquela folha do passo a passo, vocês vão ver que eu coloquei no número 6 que o ponto A ele é o pivô de todos os planos. Como assim? O ponto A ele vai ser nosso ponto de referência, tá? Na hora de desenhar os planos principais. Então, por exemplo, como ele vai ser o nosso ponto de referência, vamos traçar uma reta vertical, né, que seja paralela ao eixo do tal aqui, né? E passe por esse ponto A,
para a gente poder ter aquela referência de positivo e negativo para o ângulo. Então, lembra, do eixo vertical, se eu rotacionar no sentido anti-horário, meu ângulo vai ser positivo. Se tiver uma rotação no sentido horário, meu ângulo vai ser negativo. Então, vamos traçar uma reta vertical aqui que passe pelo ponto A. Desenhando essa reta vertical, a gente vai conseguir obter os ângulos α1 e α2. E o que a gente sabe? Que o α1 ele vai definir o plano onde as tensões normais são máximas, tá? E o α2 ele vai definir o plano onde as tensões tangenciais são máximas. Então, vamos começar pelo α1, tá? Das tensões normais. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou traçar duas retas, tá? Que são duas seções, dois planos. Para isso, eu vou pegar uma cor diferente. Vou pegar essa cor aqui em azul. E vou traçar uma reta que passa pelo ponto A e pelo sigma mínimo. E depois outra reta que passa pelo ponto A e pelo sigma máximo, que vão ser os meus dois planos, né? As minhas duas seções. Pronto, desenhei as duas retas que passam por esses pontos do sigma, né? Sigma mínimo e sigma máximo. Agora, o que eu tenho que fazer? Bom, a gente tem que relembrar de uma propriedade, tá, gente? Que é a seguinte. Perceba que nesses três pontos aqui, com esses três pontos, eu formo um triângulo, certo? Tem esse lado, que equivale ao diâmetro da circunferência, esse outro lado aqui e esse outro lado aqui. Que propriedade que eu tiro disso? Bom, se um triângulo tem um dos lados, ele está inscrito na circunferência, e um desses lados equivale ao diâmetro dessa circunferência, esse triângulo é retângulo, tá bom? Então, o que eu sei? Que esse ângulo aqui, formado por essas duas retas, ele é um ângulo de 90 graus, tá? Ele é um triângulo retângulo. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir achar os valores de α1 e α2. Como? Bom, vamos achar o α1, que é da tensão normal, que a gente traçou aqui. Bom, mas eu vou ter dois ângulos α1, por quê? São dois planos. Então, ó, esse é meu eixo vertical de referência. Eu vou traçar um ângulo desse eixo, que vai rotacionar até esse plano aqui. Então, vou chamar aqui de α1. E aí, vai ter um outro alfa que vai desse plano vertical, dessa reta vertical, até esse outro plano aqui. Gente, mas qual deles vai ser o α1 mesmo que a gente vai usar? Uma coisa que vocês não podem esquecer é daquela relação entre α1 e α2. Por quê? O módulo de α1 mais o módulo de α2 tem que ser igual a quanto? 45 graus, certo? Agora é hora de vocês pegarem o transferidor e dar uma olhada nos valores que são encontrados desse ângulo e desse ângulo aqui. Vocês vão reparar que esse ângulo aqui, ele já dá maior do que 45, então não pode ser ele, certo? Eu sempre vou pegar o menor ângulo, porque a soma dos dois tem que dar 45, certo? Então, se esse daqui já é maior que 45, não é ele que eu vou pegar como α1. Então, eu vou apagar esse ângulo α1 aqui. E esse daqui vai ser o meu ângulo α1. E como que eu acho α1? Bom, se eu estou fazendo pelo processo gráfico, eu vou pegar o meu transferidor e medir o valor do ângulo. Então, eu vou pegar aqui do eixo vertical, que eu peguei como referência, né? Vou colocar o meu transferidor e vou ver quanto que tem dessa reta vertical até o plano que eu defini aqui, que passa por sigma mínimo. Então, se vocês medirem esse ângulo aqui, gente, no meu, ele deu aproximadamente 18 graus, tá? 18 graus. Então, eu vou colocar aqui que o meu α1 vale 18 graus. E por que eu coloquei positivo? Justamente pela convenção, que é do meu eixo vertical, ele rotacionou no sentido horário ou anti-horário? Nesse caso, no sentido anti-horário. Então, meu α1 vai ser positivo, 18 graus. Repara que, analiticamente, eu achei qual o valor para α1? Eu achei mais 17,77. Então, eu posso fazer aquela mesma diferença percentual, tá? Para ver quanto que vai dar de erro. Então, nesse caso, vou pegar 18 menos 17,77, dividir por 18.
multiplica por 100 e deu um erro de 1,278%, certo? Esse erro geralmente vai ser um pouquinho maior, mas está totalmente aceitável também, tá bom? Então, eu já achei meu alfa 1, que é o plano das tensões normais. Agora, a gente vai definir o plano das tensões tangenciais, que é o meu alfa 2. E eu vou fazer o mesmo processo, tá? Então, como o meu ponto A é o pivô, eu vou pegar uma reta que passe pelo ponto A e pelo tal máximo, e outra reta que passe pelo ponto A e pelo tal mínimo. Depois que eu tenho esses dois planos desenhados, perceba que eu tenho a mesma relação de triângulo, daquele triângulo retângulo que eu expliquei para esse caso aqui, tá? Das tensões normais. Por quê? Aqui, ó, de tal máximo a tal mínimo, eu tenho o diâmetro da minha circunferência, não tem? E esse diâmetro é igual a um dos lados desse meu triângulo inscrito na circunferência. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, entre os dois planos, vale 90 graus. E o que eu posso fazer agora? Bom, eu tenho que definir qual é o meu ângulo alfa 2. E, como a gente já tinha feito, vão ter dois alfas. E qual que a gente vai usar para ser o alfa 2? Tem esse alfa aqui, ó, que vai do plano vertical de referência até esse plano aqui, que passa pelo tal máximo, e esse outro alfa, que também parte desse eixo de referência e vai até esse plano aqui. Qual desses dois ângulos eu vou usar? Gente, como eu disse para vocês, o alfa 1, o módulo dele somado com o alfa 2, tem que dar 45 graus. Esse ângulo aqui é bem maior do que o 45. Então, eu vou pegar o menor sempre, tá? Então, esse daqui que vai ser o nosso ângulo alfa 2, não esse grandão, tá? Então, eu vou apagar esse daqui. Desenhado aqui alfa 2, eu posso pegar o meu transferidor e medir o valor do alfa 2, tá? Que vai ser, vamos ver, essa distância aqui, né? Do eixo vertical até esse plano aqui que eu coloquei em laranja, que no meu desenho deu aproximadamente aqui, ó, 25, 26, 27 graus. 27 graus, tá? Lembrando que o alfa 2, vou colocar aqui nesse lado, o alfa 2, ele vai ser menos 27 graus. Por quê? Porque ele está rotacionando no sentido horário. O sentido horário ele é negativo. Se eu somar 18 mais 27, que é o módulo, né, do menos 27, eu vou ter 45 graus. Que, ó, deu certinho, então, que a soma em módulos dos dois ângulos dá 45 graus. Então, a gente comprovou essa parte. E agora que a gente tem o alfa 1 e o alfa 2, como que a gente faz aqueles desenhos, né, do meu ponto diferencial rotacionado? Bom, vamos ver aqui primeiro o que cada plano trouxe de valores pra gente, tá? Vamos começar pelo plano aqui que passa pelo sigma máximo. Bom, se é sigma, tensão normal, ela faz 90 graus com o plano. Então, vou só fazer uma representação dela aqui, ó. 90 graus com o plano. Agora, ela vai ser de tração ou de compressão? Depende do valor que eu achei aqui. Então, ó, eu achei que o meu sigma máximo vale 38 megapascal. 38 positivo, então é de tração. Então, vou representar esses dois vetores tracionando aqui, ó, no sentido positivo, tá? Lembrando aqui, não põe sinal, né? Porque estou representando o vetor. Então, a direção dele já mostra se ele é de tração ou de compressão. Então, eu tenho 38 megapascal tracionando. Então, vamos desenhar primeiro o que cada seção me traz de informação, aí eu desenho um elemento diferencial com as tensões, tá? Vamos para esse outro plano aqui, ó. Esse do sigma mínimo. Bom, sigma é tensão normal também, então, vou fazer aqui mais ou menos dois vetores que são perpendiculares à seção. Eles vão ser de compressão ou de tração. Veja aqui que o meu sigma mínimo, ele deu menos 48 megapascal. Então, é de compressão, tá? Então, vai estar nesse sentido o meu vetor. E ele vale 48.
Então, tem 48 de compressão. E agora as tensões tangenciais. Presta atenção que a tensão tangencial não tem diferença se eu adotar, por exemplo, a tensão tangencial nesse sentido ou nesse sentido, desde que eu seja coerente. Como assim? Lembra que da aresta as tensões elas têm que ou se encontrar ou se afastar da mesma aresta? Essa é a convenção. Então, eu achei aqui que o meu tal máximo vale mais 43 e o meu tal mínimo vale menos 43. Em projetos, a gente não vai usar mais ou menos, a gente vai usar o valor em módulo. Então, eu vou usar só o 43. Então, se eu representar aqui a tensão tangencial, tá, gente? Então, tá tangente à seção, não tá mais fazendo 90 graus. De 43, nesse sentido, de A até o sigma máximo, eu vou ter que fazer minha outra tensão se afastando. Então, vai ter uma tensão aqui se afastando também de 43 megapascal. 43 megapascal, 43 megapascal. Se eu quisesse colocar esse vetor descendo, então, na direção do tal máximo até o ponto A, eu teria que colocar esse daqui aproximando também do ponto A, tá? Para atender a condição, que é ou se afastar ou se aproximar de uma aresta. Então, aqui eu defini desse jeito. Agora sim, eu posso fazer aquele desenho do ponto diferencial, como eu fiz no exercício para vocês. Então, aqui, ó, a gente fez como que eles ficam representados, né, os valores máximos de tensão normal e aqui também a tensão tangencial. Então, vamos começar pela tensão normal, tá, gente? Que vai ser o seguinte. Em qualquer lugar aqui, eu vou desenhar o meu quadrado. Vou desenhar, como aqui não tem muito espaço, é bom vocês prolongarem a reta, tá? Porque aí desenha um ponto diferencial. Vou desenhar aqui no meio. Então, vou desenhar um ponto diferencial aqui. E agora, sobre ele, eu vou desenhar as tensões normais, máximas e mínimas. O que eu encontrei aqui? Que nesse sentido, eu vou ter 38 tracionando o meu elemento diferencial. Então, ó, paralelamente aqui, o que eu vou fazer? 38 tracionando, 38 tracionando, tá? Tudo em megapascal. Agora, nesse sentido aqui, que ó, é o sentido paralelo a esse 48 que eu defini aqui embaixo, eu vou colocar 48 megapascal comprimindo o elemento. Então, vou colocar aqui 48 megapascal comprimindo o elemento diferencial. Então, veja que eu já tenho aquela representação, tá? Então, ó, 48 comprimindo e 38 tracionando o elemento diferencial, ok? E aí, esse ângulo aqui, ó, gente, esse ângulo é o mesmo ângulo α1, tá? Nesse caso, 18 graus. Eu poderia desenhar esse elemento diferencial sem problemas nessa seção aqui, tá? Ia dar no mesmo. Ia passar os valores aqui para o elemento diferencial e ia ficar configurado do mesmo jeito. E aqui tem uma observação importante. Lembra quando eu falei para vocês que quando eu represento as tensões principais normais, a minha tensão tangencial é zero? Por que isso acontece? No processo gráfico, isso está comprovado, gente. Por quê? Dá uma olhada aqui no valor máximo e mínimo da tensão normal. Elas sempre vão estar sobre o eixo sigma. E se elas estão sobre o eixo sigma, qual que é o valor de tal delas? Bom, se ela está nesse eixo, o valor de tal sempre vai ser zero. Então é por isso que eu falo que quando eu desenho lá as tensões principais normais principais, a minha tensão tangencial é zero, tá? Aqui a comprovação está no gráfico, vai estar sempre a essa altura. Então, não tem tensão tangencial. Agora, com a tensão tangencial vai ser diferente. Lembra que eu mostrei aqui que pode ser que tenha uma certa quantidade de tensão normal, mesmo que seja muito pequena? Pode ser que tenha? Aqui nesse caso vai acontecer isso. Então, vamos ver. Para a tensão tangencial, vou desenhar aqui em um desses dois planos, meu elemento diferencial. Aqui eu vou desenhar aqui.
Vou desenhar meu elemento diferencial aqui. Tá, mais ou menos. E vou trazer agora as tensões que eu encontrei em cada ponto. Então, como que vai ficar? Eu achei uma tensão tangencial de 43 megapascal nesse sentido. Então, vou colocar aqui 43. E a outra tensão vai ser aonde? Bom, ela está representada aqui, ó. Ela está descendo. E ela vai estar em que ponto? Lembra, vai ter que estar, nesse caso, ela vai ter que estar aqui. Porque ou eles vão chegar, vão se aproximar numa mesma aresta, ou vão se afastar dessa aresta. Nunca vão estar numa mesma direção, certo? Então, aqui os outros vetores vão ter que estar representados desse jeito. Então, 43 megapascal também. E agora, eu vou ter alguma tensão normal nesse ponto, junto com as tensões principais tangenciais? Sim, gente, ela não vai ser nula. Lembra que aqui no processo analítico, a gente fez aquele cálculozinho que é esse valor de tensão vai ser σx mais σy sobre 2, que deu menos 5 megapascal. Isso significa que meu elemento diferencial nesse plano vai ser comprimido de 5 megapascal. E como que eu obtenho esse valor aqui? Repara que nesse caso, o meu círculo de Mohr ele não tem centro na origem do plano cartesiano. Ele tem uma diferença aqui, ó. Ele está defasado de 5 megapascal. Repara, aqui está a origem e aqui está menos 5. Então, nesse ponto aqui, que tem a tensão máxima, ou nesse ponto aqui que tem a tensão mínima, eu tenho menos 5 megapascal de tensão normal. Então, se é menos 5, ela está comprimindo o elemento diferencial. Então, eu vou lá e represento os 5 megapascal comprimindo o meu elemento diferencial. E repara lá no meu desenho, ó, tá justamente isso. 5 megapascal comprimindo e as minhas tensões tangenciais ou se afastando de uma mesma aresta ou se aproximando de uma mesma aresta, que nem eu defini aqui para vocês. E é dessa maneira, então, gente, que a gente calcula as mesmas coisas, só que por dois processos diferentes. Tem o processo analítico e o processo gráfico, que é o círculo de Mohr. Então, peguem outros exercícios, os outros que eu já fiz na aula com vocês. Então, tem esse exemplo número 2, tem o 3 e tem o exercício 4 também. Peguem a folha milimetrada e vão testando questão de escala, comparando os dois resultados, faz a diferença percentual entre eles para ver se é uma diferença muito grande ou se é uma diferença aceitável, tá? E tentem ter mais precisão possível, né? Então, fazer o círculo bem grande, usar o material corretamente, se possível também usar uma lapiseira mais fina para ter mais precisão, se quiser. Aqui eu coloquei uma lapiseira mais grossa para poder aparecer no vídeo. Mas então vão treinando, espero que essa aula tenha ajudado vocês e até a próxima aula!